A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs. Hoje vamos abrir um capítulo que marca o início do conflito humano e espiritual na história da humanidade. Gênesis 4. Neste capítulo, encontramos as primeiras escolhas humanas que moldam o destino não apenas dos indivíduos, mas de toda a criação. Caim e Abel, filhos de Adão e Eva, nos mostram a batalha entre o coração endurecido e o coração quebrantado diante de Deus. A oferta aceita por Deus e a rejeitada revelam mais do que um simples ritual. Mostram a verdadeira atitude do coração diante do Senhor. Esse capítulo nos confronta diretamente. Quais são as motivações das nossas ações? O que oferecemos a Deus em nosso dia a dia? Além disso, vemos como a inveja, a ira e o orgulho podem nos afastar da graça e levar a consequências devastadoras, como a primeira morte registrada na Bíblia. Mas mesmo em meio a essa tragédia, Deus manifesta sua justiça e sua misericórdia, dando a Caim uma marca de proteção para que sua vida fosse preservada. Isso nos mostra que Deus ainda está disposto a proteger e restaurar, mesmo quando erramos gravemente. Prepare seu coração para uma palavra profunda que vai transformar sua maneira de oferecer, de perdoar e de viver em comunhão com o Senhor. Que o Espírito Santo nos guie em cada palavra e traga clareza para nossas vidas. Vamos à leitura de Gênesis capítulo 4, versículos do 1 ao 26. O nascimento de Caim, Abel e Sete. Noé conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. O primeiro homicídio, e falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei. Sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então, disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: Portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Node, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome da outra Zilá. E Ada teve a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também teve a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zilá, ouvi a minha voz.
Vós, mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7, e tornou Adão a conhecer a sua mulher. E ela teve um filho e chamou o seu nome Sete, porque disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Amém. Que o Espírito Santo ilumine nosso entendimento para que esta palavra tome vida em nosso coração. Palavra pastoral. Primeiro, a sinceridade da oferta que agrada a Deus. Abel trouxe a melhor oferta do seu rebanho, um sacrifício que expressava fé e reverência verdadeira. Já Caim ofereceu frutos da terra, mas com um coração não inteiramente dedicado. Deus não olha para a aparência externa, mas para a atitude do nosso coração. Muitas vezes podemos estar oferecendo nossas obras ou orações, mas sem entrega verdadeira. Deus deseja um coração quebrantado, sincero, disposto a obedecer e confiar. A rejeição da oferta de Caim nos alerta a examinar a motivação por trás do que entregamos a Deus, para que não sejam gestos vazios ou superficiais. Segundo, o perigo da inveja e da ira no coração. A rejeição da oferta de Caim provocou nele uma inveja profunda que cresceu em ira. Esse sentimento, se não controlado, é capaz de levar a atos terríveis. A Bíblia nos mostra que o pecado está à porta, desejando dominar, mas nós devemos dominá-lo. A inveja destrói relacionamentos, gera conflitos e afasta do amor de Deus. É um convite para que cuidemos do nosso coração, confessando e vencendo esses sentimentos antes que destruam nossa vida e a vida dos outros. Terceiro, a justiça e misericórdia de Deus após o pecado. Apesar do assassinato de Abel, Deus não abandonou Caim. Ele o confrontou, perguntou sobre seu irmão e colocou um sinal para protegê-lo. Isso demonstra que Deus é justo, pois não ignora o pecado, mas também é misericordioso, oferecendo proteção e possibilidade de arrependimento. Deus não deseja a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. Essa combinação de justiça e misericórdia é fundamental para entendermos o caráter de Deus em nossas vidas. Quarto, a consequência do pecado e o distanciamento de Deus. Caim foi condenado a ser errante, afastado da terra que Deus havia abençoado. Essa separação é uma consequência direta do pecado não confessado e do orgulho que o impediu de se humilhar diante de Deus. O pecado nos afasta da fonte da vida, nos torna errantes em busca de sentido e segurança. Porém, mesmo nessa condição, Deus ainda oferece sua graça para quem busca o perdão. Este capítulo nos ensina que o caminho para a restauração começa com o reconhecimento da nossa falha e a busca sincera pelo Senhor. Quinto, a geração de Caim e o desenvolvimento da civilização. Os descendentes de Caim trazem à tona a complexidade da humanidade após a queda, a cultura, as artes, a música, a metalurgia. Apesar da maldição e do afastamento, Deus permite que o homem se desenvolva e exerça domínio sobre a terra. Isso nos lembra que, mesmo em meio ao pecado, Deus sustenta a vida e o progresso humano, e podemos usá-los para a glória dele, quando buscamos viver segundo sua vontade. Sexto, o significado dos nomes em Gênesis 4. Os nomes de Caim, Abel e seus descendentes revelam mensagens espirituais profundas. Caim, que significa posse ou adquirido, reflete a complexa relação entre Eva e o Senhor na sua concepção, mas também traz o contraste com seu destino trágico marcado pelo pecado. Abel, cujo nome significa vapor ou fôlego, nos lembra da fragilidade da vida e da brevidade da existência humana, o que torna seu sacrifício ainda mais significativo.
Entre os filhos de Caim, nomes como Jabal, aquele que habita em tendas e cria gado, e Tubal-Caim, aquele que trabalha com metais, mostram o início da cultura e da civilização, indicando que, mesmo na queda, Deus está presente na evolução do homem. Compreender o significado desses nomes nos ajuda a perceber que a Bíblia é viva e rica em ensinamentos para nossas vidas hoje. Aplicação prática. Queridos irmãos, a história de Caim e Abel é um espelho para nossas vidas. Quantas vezes entregamos a Deus ofertas, orações e serviços, mas nosso coração não está verdadeiramente alinhado com a vontade do Senhor? Deus quer mais do que rituais. Ele quer sinceridade, fé e um coração quebrantado. A inveja, o rancor e a ira são perigos reais que podem destruir famílias, comunidades e até a nossa relação com Deus. Precisamos vigiar nosso coração, confessar esses sentimentos e buscar a cura que só Jesus pode dar. Deus é justo e julga o pecado, mas também é misericordioso e quer nos proteger e restaurar. Mesmo quando falhamos, há esperança. Deus não nos abandona, mas nos chama ao arrependimento e à vida nova. Somos convidados a construir uma vida que glorifique a Deus, usando nossos dons e talentos para o bem, mesmo em meio às dificuldades. Reflita, que tipo de oferta você tem levado a Deus? O que há no seu coração que precisa ser entregue para a transformação? Peça ao Senhor que renove sua fé, que cure suas feridas e que você seja um canal de paz e bênção onde estiver. Oração final. Senhor Deus, Pai misericordioso, agradecemos por Tua palavra que nos ensina o valor do coração sincero diante de Ti. Perdoa nossas falhas, nossa incredulidade e os momentos em que entregamos a Ti ofertas vazias. Purifica nosso coração, livre-nos da inveja, da ira e de todo sentimento que afasta de Ti. Dá-nos um espírito humilde e quebrantado, pronto a obedecer e confiar. Que possamos viver na justiça e na misericórdia que aprendemos contigo, sendo luz no mundo e testemunhas do Teu amor. Em nome de Jesus, nosso Salvador, oramos. Amém. Muito obrigado por estar conosco neste estudo impactante de Gênesis 4. Se essa palavra tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas e inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. E não esqueça de deixar nos comentários uma frase ou palavra que Deus colocou no seu coração durante este vídeo. Sua participação fortalece nossa comunhão e edifica a todos. Que Deus abençoe você e sua família abundantemente. Até o próximo estudo.